Aproveitando que eu não fiz pós-jogo do empate contra o Santos, já passou de 24 horas, então eu não posso chamar de pós-jogo. Mas aqui é um comentário da repercussão pós-jogo, beleza? Que eu também já pensei melhor, já esfriei a cabeça, a galera já está começando a voltar a raciocinar e tal. E aí eu quero comentar essa repercussão mesmo. Até porque teve um post que eu fiz e que foi comentado pelo Preto Zezé, que é da CUFA, que eu admiro muito e sigo e acompanho o trabalho dele, acho foda. E ele veio comentar porque eu citei o Vojvoda do Fortaleza. Até acho que ele não entendeu direito e eu vou usar esse post inusitado aí que foi comentado por celebridade, e celebridade de verdade, né? Celebridade Big Brother, não. A gente que faz coisa que presta. E aí, usar o post e a minha intenção nesse post para explicar o que eu penso aqui sobre Kudê. Porque o Kudê criou, além de tudo, além de não conseguir desempenhar bem, ou conseguir ganhar sem jogar bem, ou então jogar melhor, que eu nem acho que é o caso, e não conseguir resultados, ele também conseguiu dividir a torcida, mais uma subdivisão da torcida do Galo sobre ele. Porque no momento em que ele criticou a diretoria e falou que precisava de reforços e tal, essa urubuzada aqui, urubuzada parece que é a torcida do Flamengo, não é, mas eles são quase iguais, quase igual rivais, ou até pior do que rivais. Essa urubuzada aqui já apoiou ele, abraçou ele, porque ele criticou a diretoria e jogou a responsa para a diretoria. Ao mesmo tempo, a galera que já gosta de demitir tudo que é técnico, não deixa ninguém trabalhar, e também gente que é a favor dos 4R, já está aqui forçando a saída do Kudê para fazer raiva na urubuzada. Lembra do último vídeo dos mais atleticanos? Pois é o caso aqui. Eu discordo dessa galera que quer pesar sobre o Kudê, ou até fazer campanha para tirar o Kudê. Também discordo, obviamente, em todos os sentidos, dessa galera da urubuzada aqui, mas principalmente, falando racionalmente, ignorando toda a outra retardadice deles, falando sobre o Atlético, é de pegar no pé de jogador que é bom de bola. Ou falar como se o Kudê não tivesse opção para jogar. O Kudê precisa de 10 contratações para a gente começar a cobrar dele. Paulinho é bagre. Vocês estão de sacanagem. O time do Atlético é bom e o Kudê precisa colocar um time titular. Imagina que não tem banco. Não tem banco. É só 11. E com os 11 vai fazer o que tem que fazer aí enquanto der. Tem que ganhar do Vasco. Tem que ganhar do Santos do jeito que tá. Apesar que Santos na Vila Belmiro nunca foi obrigação. Mas o Santos está bem pior que o Atlético. Então o Kudê tem obrigação de fazer um time titular do Galo. Fala assim, ó, Kudê, tem 20, elenco tá curto, tá? Concordo. Mas tem 20 caras, escolhe 11, põe para jogar e eu quero ver alguma coisa. É isso. Ele precisa pegar 11 jogadores do Atlético e fazer algo melhor. E é a responsa dele, sim. Tem jogador errando? Paulinho tá mal, Dodô tá mal. Não tô falando de jogador ruim, não. Tá mal, mas é bom. Jogador bom. Paulinho, Dodô, Edenilson jogou bem ontem. Patrick não tá aquilo tudo ainda, mas também é bom. Não tem dúvida disso, velho. O elenco é bom. Não dá pra ficar falando, Kudê, tadinho, não tem jogador. Pelo amor de Deus. E eu vou falar sobre isso. Tem a lista dos elencos mais valiosos. Eu vou usar a lista dos elencos mais valiosos para sustentar o meu argumento de que o Kudê deve ficar, mas, ao mesmo tempo, é dele que a gente tem que cobrar. Beleza? Então vamos lá. Por que o Preto Zezé comentou o meu post? Eu acho que ele entendeu errado. Eu acho que ele entendeu como se eu estivesse falando de um post de ontem. E o que eu fiz? Eu estava querendo mostrar por que, e que não é de hoje, que eu sou a favor da longevidade de trabalhos. E aí eu peguei um post lá de 2021, quando o Atlético estreou perdendo por Fortaleza aqui no Mineirão. E aí a segunda ou terceira rodada o Fortaleza ganhou de novo. E aí eu falei, olha, talvez esse resultado aí contra o Fortaleza não seja tão assim vergonhoso. Pode ser que esse Vojvoda seja bom mesmo, que eu nem conhecia.
E aí eu postei isso ontem. Peguei aquele tweet lá de 2021 falando, ó, talvez não seja tão vergonha assim. Esse Vojvoda parece bom. O time do Fortaleza tá certinho. Peguei esse post e estava comentando ontem falando, olha, isso aqui foi o que eu falei do Vojvoda em 2021, quando eu nem conhecia ele. E aí o Preto Zezé pegou e eu acho que ele entendeu que eu estava falando hoje, que eu nem conhecia o Vojvoda, e agora que o Vojvoda lá, o Fortaleza ganhou do Curitiba, em Curitiba, que eu assustei, ó, quem que é esse tal de Vojvoda? Não, conheço o Vojvoda, Preto, desde 2020, quando ele chegou, 2021, quando ele chegou no Fortaleza. Eu estava falando exatamente que lá no início, quando a gente não conhecia ele direito, eu falei, pode ser que esse time que seja bom. E de fato, o Fortaleza pegou uma Libertadores, chegou a passar por dificuldade, e era isso que eu queria usar como exemplo, chegou a passar por um Z4 em 2022, enquanto disputava a Libertadores, e mesmo assim a diretoria do Fortaleza o manteve. E aí eles saíram da Libertadores, que era o esperado, e ele se recuperou no segundo turno de forma espetacular. E agora está aí de novo. E eu acho que vai fazer mais um ano espetacular para o Fortaleza. Por que eu usei o Vojvoda no meu comentário do Vojvoda em 2021, quando eu não o conhecia? Porque eu sempre apoiei a continuidade de trabalhos. E eu falei no último vídeo que, na minha opinião, essa multa extravagante aí, exagerada, para mim é um impulso do Atlético, uma predisposição do Galo em manter um trabalho. E eu apoio isso. Então eu estava querendo dizer o seguinte, sem papo de fora Kudê. Olha o que eu falei do Vojvoda lá atrás, quando eu não o conhecia. Não vou confiar no trabalho do Kudê, que eu já conhecia do Inter, de 2020, foi para a Europa, pô, respeita. E na Argentina o cara foi campeão no Rosário, foi campeão no Racing, sacou? Então, era isso que eu queria dizer. Eu apoio a permanência do Kudê, apesar de achar que é ele quem tem que corrigir o problema. E aí, hoje, segunda-feira, pós-jogo, um dia depois do jogo, rolou uma lista dos elencos mais valiosos do brasileiro, mais caros do brasileiro. E aí o Atlético é o terceiro da lista, e eu acho que os caras que usaram esse post, estão rodando essa lista, querem mostrar que o Kudê tem elenco sim, e eu concordo, tem elenco sim. Agora, isso não é motivo para, não é determinante para que o time seja campeão. Caso contrário, se o valor do elenco fosse determinante, a gente poderia cobrar no Atlético o terceiro lugar, já que o Palmeiras é muito mais caro que o elenco do Flamengo e do Atlético, o Flamengo tem um elenco mais caro que o do Atlético. Então, vamos combinar? Não vamos por esse lado? Não é o valor do elenco que importa, é exatamente a diferença entre Palmeiras e Flamengo e Atlético. De um lado está o Palmeiras, do outro lado está Atlético e Flamengo. Palmeiras cria os próprios jogadores valiosos. O Palmeiras tem um elenco mais caro, sem estrela mundial, muito jogador de nome, porque eles fizeram o Endrick e fizeram vários outros jogadores que até saíram da base do Palmeiras e já estão valendo muito, porque já jogaram Libertadores, já foi campeão, já participaram de uma campanha de título brasileiro, enfim. Então o Palmeiras criou os próprios jogadores que são o elenco mais valioso do Brasil. O Atlético e Flamengo, basicamente, compram pronto. E isso é um problema. Isso encarece, endivida e não é necessariamente um sinal de título. Não quer dizer que o elenco mais caro, mais badalado, com mais craque, vai terminar em título. Por quê? Porque o Palmeiras passou pelas mesmas dificuldades que o Vojvoda passou, que agora o Kudê está passando, e manteve o Abel. O Palmeiras ganhava jogando mal, ganhou jogando mal uma Libertadores, e no segundo ano dele era criticado por só ganhar jogando mal, pragmático, futebol feio, e aí foi lá e ganhou Libertadores brasileiro, ganhou tudo de novo, e aí só vai estapeando a cara de quem critica ele, porque ele não para de ganhar. E os caras que ele desenvolve no Palmeiras, os caras que às vezes nem são tão conhecidos
ou são revelados no Palmeiras já saem valendo muito porque tem um plano e manteve o plano mesmo apesar das críticas, apesar do resultado não estar tão bom, apesar do desempenho não parecer tão bom, e ele foi ganhando, e agora os caras que ele confiou e que ele fez jogar para ele realmente estão muito mais valiosos do que o time do Flamengo. Tem 2 times, o Flamengo tem 2 times de jogador craque que todo mundo sabe que é bom pra caramba. O Galo não tem 2 times, o Galo tem um time, no mínimo 11 caras muito grandes, muito de nome, que se espera muito e que são valiosos, mas criar, o Atlético não consegue criar. Até o Flamengo consegue colocar um jogador ou outro ali no meio e o cara já se valoriza. O Atlético não consegue, a gente tá vendo o Rubens aí, o Isaac, eu falei dele outro dia. Então, por isso, principalmente, eu acho que o Kudê tem que ficar. Não é porque o Kudê, eu sou apaixonado com o Kudê, e o Kudê fez um trabalho lá no Celta de Vigo fantástico, não é. É porque não é um treinador ruim, não, assim como estão falando do Paulinho, o Paulinho é péssimo, o Kudê tem que cobrar mesmo, precisa de contratar por Kudê. Não, calma aí, urubuzada. Também não é, o Kudê é péssimo, o Kudê não é treinador, o Kudê não sabe o que está fazendo. Também não, galera, calma aí, os mais atleticanos. O Kudê é um bom treinador. Então, se lá em 2021 eu confiei que esse Fortaleza aí tá parecendo um time com cara, hein? Quem sabe? Eu já falei isso aqui. Treinador argentino, eu já começo com atenção. Pera aí, tem um treinador argentino aí. Já presta atenção. Então, se eu falei isso do Vojvoda, por que agora eu vou falar que não confio no Kudê, que já tem passagem pela Europa e treinador que tem mercado na Europa, tem o meu respeito, simplesmente. Então, eu aposto na ideia, no Palmeiras, aposto em copiar o Palmeiras e não copiar o Flamengo, que tem um timaço, tem 2 timaços e troca de treinador muito mais que o Galo. Tanto é que foi campeão de novo, depois de passar por vários treinadores, foi campeão de novo com o treinador da casa, que é o Dorival, que não ficou bom porque ganhou no Flamengo, não. O Flamengo sem treinador já é obrigado a ganhar título. O que o Dorival fez? Padrão treinador brasileiro, paizão, protege o elenco, defende os jogadores, não atrapalha ninguém, não coloca ideia mirabolante no time, só põe para jogar e não atrapalha. Foi isso que o Dorival fez e o Flamengo foi campeão. Então, o Atlético faz isso, coloca um treinador sem ideia, não vai atrapalhar. Vai colocar os caras, cada um na sua função, camisa de 1 a 11 e deixa jogar. Ou então, alguém com ideia, mas que vai manter. E se tiver ideia, já falei isso de vários treinadores, se tiver ideia envolvida, plano de jogo, planejamento de longo prazo, vai demorar para mostrar uma cara. Só que aí, quando vier resultado, vai vir também um monte de jogador da base que já entra no time, já é titular, já participa da primeira campanha de título e já sai valorizado pra caralho. É isso. Então essa listinha aí é boa pra gente entender. O elenco do Atlético tem obrigação de ganhar? Não. Se for pelo valor, Palmeiras continua com obrigação de ganhar depois do Flamengo. Se não é por isso, aí vamos entender por que o Palmeiras é o time mais valorizado. Porque o Palmeiras cria os jogadores valorizados dele para título e para vender caro. Então, se o plano do Atlético é esse, tem que manter Kudê e cobrar do Kudê. É isso. Sacou? Então, tem que ser racional. Aproveitar que já passou um dia, eu não preciso fazer aquele post todo emocionado. Já pensei, já parei, já li, já ouvi, já estou nos grupos conversando e tal. Então, vamos pensar por esse lado. Pega essa listinha aí, tenta entender o que eu estou dizendo aqui sobre o Palmeiras. O Palmeiras não é um time cheio de craque. O Palmeiras é valorizado porque ele mesmo valoriza. E isso aconteceu ao longo de muito tempo, apesar de várias críticas. O Kudê vai precisar passar por isso. E eu confio que consegue. Se não confiasse, eu não estaria falando isso aqui. Eu acho ele um ótimo treinador. Acho que o elenco é suficiente para ganhar do Santos e do Vasco. Não é elenco suficiente, não precisa de contratação para ganhar Libertadores. Não. Precisa de lateral, precisa de mais um volante, ou pelo menos um meia. Precisa de um atacante, camisa 9, especialista em finalização. Precisa. Mas, com 11 que ele tiver
disponíveis para ele escolher, ele tem que ganhar do Vasco, ele tem que fazer alguma coisa, é isso. Ele tem que mostrar alguma coisa. E o time do Galo, aí eu comentei sobre o Atlético Paranaense, e cá para nós, não evoluiu nada, né? Porque não tomar 2 gols nos primeiros 10 minutos não é motivo de elogio, não é motivo de alívio, não é motivo de, sabe, achar uma evolução no trabalho do Kudê. Ele só não tomou 2 gols nos primeiros 10 minutos, mas também não conseguiu fazer. Vamos maneirar, né? Não evoluiu nada. Tomar 2 gols nos primeiros 10 minutos é que era um absurdo. E isso não aconteceu contra o Santos. Mas o ataque também não criou nada. E quando criou uma jogada, Paulinho dominou errado. Paulinho é péssimo? Não. Dá para falar que ele errou, vacilou. Foi um lance que seria decisivo, sem falar que ele é péssimo. Calma também. Não tem bagre nesse time não, gente. Nenhum jogador é bagre. Por isso estou dizendo, com 11 de 20, o Kudê tira 11, começa a jogar contra Vasco, ele tem que ganhar, velho. É isso. Tem que cobrar isso dele. Mas manter o trabalho, porque é assim que faz com que um time que sem estrela seja campeão e valioso. Beleza? Vocês não somem não, um grande abraço.